Notícias. Reportagem. Entrevista. Olá, bem-vindos ao Da Vinci TV. A Porta Editora e a Samsung assinaram uma parceria que tem como principal objetivo impulsionar a utilização do digital na educação. A maior editora portuguesa e uma das maiores empresas tecnológicas a nível mundial conceberam uma solução educativa integrada que alia manuais e conteúdos digitais para o ensino básico e secundário a hardware e software específicos para contexto educativo. Portugal é um dos países europeus onde o emprego na área tecnológica está a crescer mais. Esta é a principal conclusão do relatório State of European Tech, liderado pela capital de risco internacional Atómico. O emprego tecnológico cresceu 2,7% em Portugal durante este ano, acima da média europeia de 2,6%. Portugal fecha o top 10 dos países que mais crescem a nível europeu. Quem tem o ensino superior tem empregos menos precários e recebe salários mais elevados. As conclusões fazem parte do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O estudo concluiu que as pessoas que gozam de um grau superior sentem-se mais satisfeitas com a vida e que os benefícios individuais do ensino superior, tanto no acesso ao emprego como no acesso aos salários, são altos em Portugal, quando comparados com os de outros países. Agora notícias do universo Da Vinci. O site da marca Ginásios da Educação Da Vinci, dedicado à formação profissional, foi reformulado e apresenta agora um design mais moderno e totalmente otimizado para smartphones. A formação profissional é uma componente de valorização da educação ao longo da vida, em que a marca tem também demonstrado poder ser um parceiro de referência. Exemplo disso são os cursos desenvolvidos para instituições como a ANA, Val do Lobo, Comboios de Portugal, Ministério da Saúde e Região de Turismo do Algarve. O site pode ser visitado em www.davinciformação.com. A Associação Sindical dos Professores Licenciados é a mais recente parceria dos Ginásios da Educação Da Vinci. Com esta parceria, os professores e seus familiares poderão aceder aos serviços dos ginásios em condições especiais. Também foram renovadas as parcerias com a Associação das Famílias Numerosas, o Montepio e o Santander Tota. A informação sobre todas as parcerias está disponível em ginasiosdavinci.com/parceiros. Já estão abertas as inscrições dos programas de Summer School I Learn in England 2018 e I Learn in the USA. Ambos os programas são da responsabilidade dos Ginásios de Educação Da Vinci e colocam à disposição dos jovens dos 12 aos 17 anos de todo o país a oportunidade de aprenderem inglês em colégios em Inglaterra e nos Estados Unidos da América durante os meses de julho e agosto. Do programa fazem parte as aulas, mas também várias atividades lúdico-desportivas e excursões emblemáticas em cada uma das cidades. A grande novidade deste ano é a realização do Summer School nos Estados Unidos da América. Qual é a expectativa relativamente à adesão a desta nova proposta? É a primeira pergunta que quero fazer ao Mário Ruas, que é o nosso convidado hoje aqui no estúdio. Olá, Mário, bem-vindo. Olá, boas. Sim, quando pensámos em criar o programa I Learn in the USA, de alguma maneira fizemos-lo porque queríamos incrementar a oferta que tínhamos de Summer Schools. O programa I Learn in England é um programa ideal para uma determinada faixa etária e também para um determinado nível de inglês, e era preciso, para quem já tinha, nomeadamente para quem já tinha experimentado o programa I Learn in England, era necessário criar um programa que desse seguimento a este processo de aprender in situ a língua inglesa, e não só a Inglaterra, porque não também nos Estados Unidos. Nesse sentido, a adesão tem sido bastante grande, precisamente porque o programa I Learn in the USA
tem tido imensa procura da parte de jovens que já estiveram connosco no programa I Learn in England. Portanto, é uma coisa que fazia sentido, criámos-lo assim e, de facto, isso tem acontecido assim, de alguma maneira. O Mário, tu és o líder deste projeto e acompanhas, inclusive, os grupos que vão estar este ano, quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, e tens uma experiência grande do passado, por isso podes testemunhar também como é que têm corrido as iniciativas em anos anteriores, nomeadamente no I Learn in England. Sem dúvida nenhuma. De qualquer maneira, eu gostava, antes disso, de falar mais um bocadinho sobre o I Learn in the USA. Só para dizer o seguinte, que decorre numa universidade, decorre na Universidade de Felician, é a única universidade do mundo que tem o estatuto de ONG. Estaremos numa cidade extraordinária, nos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, é um programa que está associado às Nações Unidas no seu percurso, no seu processo pedagógico. Ou seja, o curso, a parte que é referente ao curso de inglês propriamente dito, estará completamente adequada àquilo que é o inglês que é usado nas Nações Unidas e, portanto, é claramente uma oferta para alunos com mais maturidade, alunos já à procura do desenvolvimento de um nível de inglês maior e, portanto, um excelente complemento. Não é que seja obrigatório já ter ido ao I Learn in England para ir ao I Learn in the USA. Quem tenha simultaneamente esta maturidade... Não é um módulo 2. Exatamente, não é um módulo 2. No entanto, a procura, e respondendo à pergunta inicial, a procura e a adesão tem muito vindo também do I Learn in England. Também pessoas que já tiveram da noção de jovens, exatamente, de jovens que têm a noção de como é que correu e querem dar este passo também. Portanto, era por isso que eu queria fazer esta referência específica. Em relação a programas anteriores, este é claramente um modelo de aprendizagem da língua inglesa, como seria de qualquer língua, adequado, na minha visão, por causa da exposição. Há a necessidade que existe de comunicar numa determinada língua é uma coisa que nos aparece quando alguém está a comunicar connosco nessa mesma língua, não é? A exposição, a saída da zona de conforto, sente-se claramente que os jovens, independentemente do tempo que eles têm de aprendizagem do inglês prévio, independentemente da capacidade e dos skills que eles têm, das capacidades que eles têm na língua, o nível mais baixo vai claramente beneficia neste programa de motivação para a língua, a percepção de porque é que temos que falar aquela língua. De repente está alguém a falar connosco aquela língua. Isto é essencial na aprendizagem de uma língua. Tá? Para além desta motivação para níveis em que o inglês já está, para níveis superiores de inglês, claramente um desenvolvimento de uma transição que é sempre complexa na aprendizagem das línguas, que é do aspecto gramatical, da escrita, mesmo da leitura, para falar, para comunicar, para realmente darmos o salto e de facto percebermos, quando os jovens voltam, os professores deles, os pais deles, percebem no qual o inglês diz respeito, e não só, mas no qual o inglês diz respeito, percebem claramente um salto qualitativo. É na exposição à língua, é claramente in situ, é claramente perante a necessidade de comunicar que a língua e todos os processos de aprendizagem que, entretanto, fomos adquirindo aparecem. E, portanto, isso é essencial e nota-se e vê-se, é comprovável. Do ponto de vista da estrutura do programa, o que é que se oferece exatamente? Okay. Portanto, quem se inscreve fica à partida incluído num grupo que irá ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, ou para ambos, não sei se são em simultâneo. Era uma possibilidade para quem quisesse. Não, em princípio não vai acontecer. Não vai acontecer, mas imagino eu que se inscrevem, vão estar integrados nesse grupo e depois o que é que vai acontecer? Vão ficar numa universidade... No caso dos Estados Unidos, uma universidade, no caso de Inglaterra, em colégios privados, que são colégios normais, não serão bem, porque são de private trusts e, portanto, são colégios extraordinários sob o ponto de vista das suas instalações, das suas infraestruturas. Estarão completamente, durante 15 dias, sempre nesses colégios, portanto, eles estarão a dormir no mesmo sítio onde dormem os alunos desses colégios no ano letivo normal.
terão um período matinal de aulas em que a componente lúdica, vivencial, o modelo cultural estarão muito mais presentes do que a formalidade que é normal encontrarmos na escola, como também é necessária inicialmente. Que têm cá. Depois disso, almoçarão lá, como na mesma cantina em que almoçam os alunos dos tais colégios. Este ano, em Inglaterra, será Sherborne e Cranbrook. Escolas onde, por tendência, vão para estes summer schools jovens de variadas nacionalidades. Portanto, haverá um mix também, portanto, está garantido este mix também de intercultural, absolutamente essencial também para aquela contingência de falar. Se eu não conseguir falar com um jovem de Taiwan de outra coisa que não seja em inglês, é evidente que eu vou esforçar-me para o meu melhor inglês e para comunicar com ele. E, portanto, também vou encontrar isso. À tarde, um conjunto de atividades esportivas. Eu disse há pouco que os colégios estão muito bem infraestruturados a todos os níveis. Auditórios extraordinários, campos relevados de perder de vista, casas equipadas com tudo o que é necessário, common rooms para eles viverem o tempo social deles, entre eles e com os outros jovens, de uma maneira salutar e agradável, e ainda atividades à noite. E tudo isto, obviamente, monitorizado por adultos, evidentemente, com acompanhamento de cá, como o Nuno já disse, eu sou uma das pessoas que acompanha esses grupos, portanto, nós vamos... Desculpa interromper, mas essa é uma questão bastante sensível, não é? Os pais muitas vezes ficam inquietos porque não sabem exatamente em que condições é que os seus filhos vão para estes cursos. Eu costumo dizer que... esse nervoso miudinho pode desaparecer se existir depois essa confiança e sabendo exatamente que há uma preparação muito sólida destes programas. Não, há de facto. Eu costumo dizer que os pais também aprendem quando mandam os seus filhos para a Inglaterra. Não aprendem inglês, mas aprendem de alguma maneira a serem capazes de lhes dar essa primeira experiência. Não raras vezes tem sido a primeira experiência da autonomia. É evidente que qualquer pai que manda uma criança com 12, 13, 14 anos quererá aferir que ele vai em condições de total segurança e quererá aferir que ele será acompanhado. Eu acho que é exatamente isso que é permitido com este programa. O jovem sai claramente da sua zona de conforto, o pai também, estamos a ver, não é? Mas, no entanto, quando ele inicia o programa, ele fala de uma forma completamente acompanhada e, nesse sentido, bastante confortável. O conforto que se perde do lado da aprendizagem, do lado da necessidade de comunicar, não é conforto perdido no que diz respeito à segurança. Já vimos campus universitários fechados, já vimos que vigilância total, a permanente presença de group leaders que saem daqui com eles desde o primeiro momento e que os entregam aos pais à volta, um rácio de staff em termos de professores, em termos de gente que gera o campus, em termos de gente que gera todas as questões de segurança, num rácio de 1 para 10 adultos para 10 jovens no campus e, portanto, sim, eu diria que um pai que sinta que necessita, ele próprio, já estamos a ver isso, não é? De deixar o seu filho embarcar numa experiência de autonomia, esta é seguramente a versão que ele vai encontrar mais adequada. Aliás, o nosso programa eu acho que se distingue um pouco nisso. Nós fazemos muita questão de que o nosso acompanhamento seja diferenciador. Não é mandar crianças para a Inglaterra e para os Estados Unidos aprendam lá línguas, não é? Vamos todo o tempo enquadrar isso, temos isso como uma preocupação absolutamente clara e de facto eu diria que os pais podem ficar extraordinariamente descansados e diria mais do que isso. Pais que não estavam extraordinariamente descansados quando tomaram a primeira vez a iniciativa corajosa de mandar os seus filhos, querem mandá-los de novo, querem mandá-los depois da segunda vez para a Inglaterra, para os Estados Unidos e, portanto, são as melhores pessoas para nos dizerem a nós isto que agora digo às pessoas. Convém dizer que é importante assegurar, para quem estiver interessado, claro está, assegurar a inscrição o quanto antes, e essas inscrições são possíveis de fazer desde já,
porque os grupos são relativamente pequenos e as vagas são sim, limitadas. serão limitadas, sim. O programa em Nova Iorque, que será um pouco diferente do programa que vamos ter, que temos normalmente em Inglaterra, é um programa em que de manhã, também de manhã acontecem as aulas de inglês. Essas aulas de inglês são completamente direcionadas para um modelo de ensino da língua que está associado às Nações Unidas. No fim do programa irão eles próprios às Nações Unidas, portanto tem este fator interessante que importa referir, e que à tarde tem é Nova Iorque. À tarde é ir a um jogo da NBA de basquete, é ir a um jogo de beisebol, é viver esta dimensão cultural desportiva que só os Estados Unidos podem, de alguma maneira, ir à Broadway também, exatamente, e também à Broadway, o Empire State Building, Central Park, o MoMA. Todos esses Exatamente, é Nova Iorque, é este cosmopolitismo absoluto que só realmente aquela cidade, ou pelo menos seguramente aquela cidade garante, e eu acho isso a componente diferenciadora do iLearning USA, que tem interesse a somar, obviamente, ao programa de inglês, que é muito interessante porque está relacionado com o inglês que se fala nas Nações Unidas. E é isto também que eu acho que vale a pena referir de diferente em relação ao iLearn in England. Por isso, a necessidade de uma maior maturidade com os alunos que vão, existe uma clara maior autonomia. Não é por isso que não estão, como sempre, como no iLearn in England, acompanhados por group leaders e, portanto, com salvaguardado os seus aspectos da segurança deles, que são essenciais e de que nós não abdicamos. De facto, há urgência em se inscreverem no que diz respeito aos Estados Unidos, precisamente porque as vagas também não são muitas, e eu já agora aproveitava para referir que as pessoas o podem fazer. Basta glogar, ir ao Google e escrever Summer School, Da Vinci, I Learn English e imediatamente encontram a possibilidade de no site ou no Facebook fazerem a inscrição, e também qualquer ginásio de educação Da Vinci espalhados, disseminados como já estão por todo o país. Muito bem, agradeço ao Mário Ruas a presença em estúdio. Ele é o responsável por este programa, o iLearn in England e o iLearn in the USA, uma proposta muito, muito interessante para o próximo verão, que vai decorrer quer em Inglaterra, quer este ano pela primeira vez nos Estados Unidos da América.